Voltamos no terceiro bloco com o mal necessário. Drica, que mal necessário foi esse? O mal necessário. No final, lá para 2021, para 2022, eu precisava fazer o meu preventivo, né? E me recomendaram o doutor Gustavo Simões, um excelente ginecologista de Rio das Ostras, e eu fui até ele, né? Cheguei, ele me consultou, me examinou, e no toque, quando ele fez o toque ali em mim, né? Ele detectou um nódulo na parede da pelve e me perguntou se eu sentia alguma dor, se eu tinha algum sangramento naquele local, até em relação. E eu falei que não, nem sabia que eu estava com aquilo ali. Aí ele falou assim, então eu vou dar umas apertadas e você vai me dizer até onde está doendo. Eu falei, só aquilo. Ele apertou a primeira, nada, a segunda. Quando ele apertou a quarta mais fundo, eu fui no céu e voltei de dor. Mas eu cheguei a me tremer na hora, porque foi uma dor insuportável. Aí ele falou assim, olha, você está com um nódulo aqui, eu vou te pedir todos os exames de imagem e quando estiver pronto você não pensa duas vezes, você traz para mim. Fiz todos os exames, quando ficou pronto levei para ele, meu marido foi comigo. Mas você já fazia o seu preventivo? Já sempre fiz o meu preventivo entre o período de fevereiro e março. Nunca deixei de me cuidar. Esse ponto, questão de saúde, eu sempre fui enjoada. Sou enjoada até com a minha família, sabe? Tá sentindo dorzinha de... Vambora, entendeu? Porque com a saúde a gente não se brinca. E quando chegou nele, é claro que eu já tinha dado aquela olhada no Google, né? Quando saiu o resultado antes de levar para ele, o famoso curiosidade. Mas quando chegou lá que eu levei para ele, aí ele conversou comigo que não era somente o nódulo que tinha sido localizado na parede da pelve, o do colo retal também. Então foram dois nódulos, um do lado do outro. Aí conversou comigo sobre aquilo ali e eu assim, meio que sem entender nada do que ele estava falando. Aí ele falou assim, vou te encaminhar para um oncologista de Macaé e lá ele vai te orientar sobre tudo. Eu falei assim, o que é oncologista? Aí ele é médico de câncer. Aí eu olhei pro meu marido e eu, oi? Aí ele, mas fica calma, que o que tá aqui não aparece nada grave. Aí eu, câncer? Eu? Aí ele, Aí eu falei assim, tem alguma coisa, mas beleza. Saí de lá, marquei logo esse oncologista e fui nele, o Dr. Vitor Zampieri, que é o cirurgião oncológico, que é o que fez a minha biópsia. E quando ele olhou tudinho, né, ele me explicou ali detalhadamente o que o ginecologista não fez e falou que o que divide os dois é uma camada de pele bem fininha, né? Então que ele precisava de um tempo para ver como faria aquela biópsia, porque ele não queria abrir minha barriga para fazer a biópsia. Então ele teria que conversar com outros amigos, né, outros colegas ali da oncologia para saber o meio de fazer essa biópsia. Aí eu não, por que? É porque o seu caso é muito raro. Isso aqui dá de 1 em 1 milhão de mulheres. É muito, muito, muito raro mesmo a gente ver esse tipo de câncer. Mas me fala, como é que é a sua vida? Aí eu falei, olha, não sou sedentária, não fumo, não bebo. Até onde eu sei, não tenho caso na família, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. E eu tô aqui me perguntando por que eu, entendeu? E ele virou e falou assim, a gente não sabe, mas como é que é a sua vida é pessoal, sua vida profissional? Aí eu falei com ele, olha, eu sempre trabalhei lidando com mais de 3.000 pessoas, sabe? E em casa eu não sou só uma esposa, eu sou mãe, eu sou médica, eu sou faxineira, eu sou cozinheira, eu sou tudo, né? E eu acho que o meu maior estresse mesmo é no trabalho, né? Porque a gente é o estresse do dia a dia, a gente lidar com a vida de outras pessoas, acarretar problemas de outras pessoas, ajudar outras mulheres, então a gente acaba tendo isso. Né? Na época eu trabalhava como gerente de contas da Claro, né? E depois eu peguei a parte
da ajuda a mulheres que sofreram violência doméstica, né? Aquelas coisas todas. E eu virei e falei assim, tudo bem, vamos lá. Passou um tempo, ele marcou a cirurgia, aí ele falou assim, olha, nós vamos fazer a sua cirurgia pela vagina, não vou precisar mais abrir sua barriga. Porque se eu fizesse a sua cirurgia errada, qualquer erro ali, você ia me ligar desesperado. Tá vazando fezes pela vagina, urina pelo ânus, ia ser uma bagunça total. Eu falei, só que, graças a Deus, a biópsia correu tudo bem, foi uma cirurgia muito complicada, não vou mentir, foi muito complicada, mas correu tudo bem. E quando saiu o resultado, fui levar para ele, né, para ouvir o diagnóstico. Fui sozinha. Normalmente quando você vai receber o diagnóstico, você sempre vai com alguém, né? Eu fui sozinha, porque o meu marido tinha uma prova muito importante no dia e eu não queria falar nada para ele. Então eu deixei ele para lá sem saber de nada e fui receber meu diagnóstico. Cheguei lá, mostrei para ele, aí ele foi, olhou. Ele pensou 2 vezes, falou assim na minha cara, assim, ó, você tá com câncer maligno metastático, não tem cura. Eu olhei pra cara dele. Como assim? Imagina o choque, né? Você tá no... Eu falei assim, doutor, peraí, doutor Vitor, falei assim mesmo, até hoje eu não esqueço. Não, ela acredita, né? A pessoa não... Pelo amor de Deus, calma aí, eu tô sozinha aqui. O senhor me dá uma notícia dessa? Ele, Adriana, não veio ninguém. Eu falei, não veio, peraí, eu preciso ligar para alguém para poder me ajudar nessa, entendeu? E eu não tô conseguindo assimilar. Não posso estar com câncer metastático, maligno, aí nesse modo que você está falando. Assim, como assim? Tô me sentindo bem, né? Eu falei assim, não é assim, doutor, não é assim, sabe? E eu peguei o telefone ali na hora, a primeira pessoa que veio ali na minha cabeça foi minha mãe, liguei pra minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, ouve aqui, mas foi a mesma coisa do que nada. Porque nem minha mãe conseguiu absorver, minha mãe ficou tão nervosa, que ela estava no Rio, porque assim, era só eu e meu marido aqui, a gente não tinha, hoje nós temos, meus pais estão morando aqui, mas a gente não tinha parente nenhum aqui. Sabe, era só eu e ele, eu e mais nada. E eu, assim, sem acreditar naquilo ali. Sabe, e você recebeu uma notícia dessa, a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, gente... O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer, sabe? Eu não posso deixar meus filhos, eu não posso deixar meu marido, eu não posso... Sabe? Eu não posso deixar... O que fez você, né, se movimentar e escolher enfrentar da forma que você... Demorou um pouco, né, para eu absorver, aceitar. Eu demorei, não quis falar com as pessoas, mas acabou que eu tive que falar, porque as pessoas iam saber, né, que eu ia começar o tratamento. Você contou pro seu esposo? Cheguei em casa, aí ele foi, chegou feliz e tal. Aí ele falou assim, o que você fez hoje? Eu falei assim, fui receber meu diagnóstico. Aí ele, como assim você não falou nada? Eu falei, não, você tinha sua prova, então eu não queria falar nada. E ele falou assim, tá, e aí, o que eu falei? Eu falei assim, realmente é aquilo, tô com câncer, é maligno, ele é metastático e o médico falou que não tem cura. Eu vou ter que fazer meu tratamento pro resto da vida. Aí ele ficou assim. E até hoje meu marido nunca sentou comigo para conversar sobre o assunto. Sabe? Hoje em dia, com o tratamento, assim, com a área da terapia, eu entendo o lado dele. E a gente tem que respeitar. Mas eu sei que ele já conversou sobre isso com os amigos dele, ele já chorou com outras pessoas, isso aí eu já sei. Mas ele, assim, comigo mesmo, ele nunca sentou para conversar. E ele só falou para mim assim uma vez assim, eu só não quero ter uma outra visão sua, só isso. E o que ele falou para mim foi o que meu irmão falou para mim. Meu irmão também demorou muito a conversar comigo sobre isso. E quando ele falou, ele me mandou um vídeo, eu tenho esse vídeo guardado comigo
até hoje dele chorando dentro do quarto e me pedindo desculpa por nunca ter falado comigo sobre isso, mas que ele não quer levar para a vida dele a irmã dele doente, ele quer levar para a vida dele aquela irmã dele que ele sempre foi saudável, que sempre cuidou dele, sabe? Que sempre coisa. Exatamente. E quando eu vi assim, entrou na fase do tratamento, né, foi o mais difícil. E eu digo, gente, hoje em dia, para quem enfrenta o câncer, o acolhimento é essencial. Sabe, você ter o acolhimento da família ou de amigos. Você procurou algum grupo, alguma... Então, no início não. Foi só eu comigo mesmo ali, meu marido, e eu encarando aquilo ali. E depois eu conheci um grupo, né, de apoio a mulheres de pacientes oncológicos. E eu fui vendo como é que é a vida da oncologia na realidade. E que a gente tem que encarar, porque o diagnóstico, ele não é o fim de tudo. Ele não vai definir... Ele não vai definir o que você vai viver. A gente pode estar com câncer, a gente não morrer com câncer, a gente morrer com uma topada, sabe? Ou na hora que a gente está se depilando ali, com uma coisa tão totalmente diferente, sabe? E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar essa doença me vencer. Com certeza. Eu vou trabalhar minha mente, porque eu falo que isso aqui é o que ajuda muita gente. Se você não tiver o psicológico forte e você você não consegue encarar. Então eu falo que o nosso emocional, o nosso psicológico, ele tem que estar, é tudo. Então eu falo assim, eu vou continuar vivendo a minha vida como eu sempre vivi, entendeu? Eu vou continuar fazendo o que eu sempre amo, que eu falo, que é atividade. Aí eu vou voltar lá no mal necessário. Esse foi o mal necessário na minha vida. Foi porque eu recebi o diagnóstico e o que eu fazia, uma vez ou outra, eu tive que fazer com mais frequência. Que era correr. Que era o correr, o caminhar e a trabalhar, porque eu precisava disso. Porque com o tratamento eu desenvolvi outros problemas. Eu desenvolvi pré-diabetes, hipotireoidismo. Porque aí o medicamento influencia em outra Exatamente, da mesma forma que ele te ajuda de um jeito, ele te destrói do outro. Eu desenvolvi cálculo renal, então eu tenho que estar sempre operando isso. Já tirei a vesícula. Eu já tentei que operar novamente cálculo. Então eu desenvolvi tudo isso, pré-diabetes, cálculo renal, hipotireoidismo. A minha ansiedade, que era média, ela foi ao pico e a depressão maior ainda. Tentei... E a sua escolha para sair dessa situação, porque muitas mulheres vivem uma situação parecida, semelhante, né? E como você conseguiu superar? Eu acho que é muito importante para a gente, apesar dessa emoção de agora, né? Saber como você foi com um grupo, foi a sua família. Como é que você conseguiu? Já que você sabe que o seu esposo ficou fragilizado, sua família... mexe com toda uma estrutura familiar, né? O diagnóstico, ele mexe muito. E no grupo, quando eu cheguei no grupo de apoio para mulheres oncológicas, me ajudou porque eu havia tentado suicídio por 3 vezes por causa do diagnóstico. Eu não aceitava. Então, é aquilo que eu falo sobre a nossa mente. Quando eu me entregava ali, eu começava, sabe, não dá, não quero ver minha família sofrendo, e eu ia lá e tentava suicídio. E quando eu cheguei nesse grupo, eu vi que não só eu, mas como outras mulheres ali precisavam mais de ajuda do que eu mesma. Então foi aonde eu comecei a ajudar outras mulheres e aquilo ali me ajudou a estar superando até hoje a oncologia. É importante que você fez uma escolha, né? Isso aí, eu fiz a escolha. Eu falei assim, mesmo que eu esteja sofrendo, esteja passando pelo mesmo, mas tem mulheres aqui que estão precisando mais do que eu. Então eu vou ajudar. E é onde eu venho fazendo até hoje. Eu ajudo outras pacientes, né, a superar e mostrar para elas que elas também podem fazer a escolha. Trabalho psicológico isso delas, aí, né? O diagnóstico não é o fim pra gente. Esse viver um dia de cada vez. Como é viver um dia de cada vez?
responsabilidade, porque a gente já apresentou você como uma pessoa reconhecida não só em Rio das Ostras, mas como na região dos lagos, no Brasil e já no exterior. Como é essa responsabilidade para você e como você lida com isso? Olha, no início é assustador, né? É muito assustador porque é um mundo novo. Mas depois que a gente se enquadra, a gente se acha ali, fica tudo mais fácil, sabe? E a gente vê que as mulheres, existem mulheres que são até difíceis. Tem mulheres que nem querem ajuda, sabe? Fala assim, não quero. Mas cada um com o seu momento e basta a gente respeitar. E eu tô sempre ali com palavras, com apoio, sabe? Vou até elas, não querem vir, então vamos lá. Pego na mão e falo assim, ó, vamos viver um dia de cada vez junto comigo. Porque eu sempre falo pro próximo assim, Deus me deu o aviso prévio. Eu estou vivendo esse aviso. Então eu escolhi viver mesmo com câncer. E é isso que quando eu falo isso para essas mulheres, é onde elas falam sempre, então pega na minha mão, só não solta. E é onde eu venho conseguindo. Você tem a responsabilidade de não só. Isso e com essa responsabilidade, você tem que se superar. Exatamente. E assim, quando eu penso que, gente, eu não sou ninguém, sabe? Eu não sou ninguém, eu falo, eu sou igual a ela, sabe? Eu sou uma paciente igual a ela. E muitas das vezes eu tô aqui lutando com as minhas dores, mas eu nunca deixei isso transparecer para ninguém. Porque as pessoas me falam, cara, a gente está sempre vendo você com um sorriso, sempre feliz, sempre pronta para poder ajudar a gente. E a gente fica contente também, não posso deixar de falar, né? De ter a Drica na Conexão Mulher. E você junto nas oficinas, as oficinas de dança, principalmente com a Parte Brasil, está sendo assim, nossa, eu recebo muitas mensagens. E você que está assistindo, procure lá na internet, Parte Dancer Brasil. A Conexão Mulher só tem 5 vagas, mas a Parte está aí com atividade. E faz com que aqueles momentos nas oficinas transpareçam de forma muito positiva. Muito leve, E gente. para a gente, essa conexão, né, com você e com outras mulheres faz com que a gente cada vez mais entenda a importância de estarmos juntos. Isso aí. Porque sozinha é muito mais difícil. É muito mais difícil. E a gente com outras, uma rodeada com mulher, ainda mais com pessoas alegres, positivas, gente, tudo fica muito mais fácil, fica tudo mais leve. Cada vez com alegria. Agora, sempre. É bom, assim, ela falar uma mensagem, né, para o pessoal Sim, que está chegando no assistindo, final. né? Uma Uma mensagem dessa frase, o que ela quiser. convite. Um convite, primeiro convite, venha para o Conexão Mulher. Venha ser essa mulher empoderada, feliz, alegre, venha levar o amor ao próximo, a solidariedade ao próximo, que é o que a gente está precisando hoje em dia. A empatia, o amor, sabe? E a mensagem que eu deixo para vocês, que eu sempre falo, vamos viver feliz, com amor sempre, porque o diagnóstico não nos define. Eu sou prova viva e tô aqui, ó, feliz da vida. É isso aí. Eu vou presentear ela aqui. Que dia 21 ela faz aniversário. É 45, eu tô ficando velha, gente. Ó, Arco do Triunfo do Quebra-Cabeça. Já que ela triunfou essa batalha aí, ela é uma vencedora. E estamos juntos aqui com muita alegria, né, convidando a todas para a Conexão Mulher, para que a gente possa cada vez mais ter essas conexões de união, de força, de amizade. Obrigado, Márcia. Obrigada, Alexandra. Mais uma vez agradecendo, gente. Olha isso aqui, coisa linda. Obrigado pelo presente. Muito obrigada mesmo. Foi um presentão, né? Perto aí do meu aniversário, participando aqui do podcast do Conexão Mulher. Foi muito gratificante. Muito obrigado mesmo. Até já. Tchau, gente. Até breve.